Então o nome da live hoje é A Promessa do Biofeedback de Variabilidade da Frequência Cardíaca, aplicações baseadas em evidências. Esse artigo é um pouco antigo, tem 8 anos, foi feito por Gervitz em 2013, mas esse artigo é muito citado na literatura científica. E obviamente que nesses últimos 8 anos muitas coisas aconteceram em relação ao biofeedback. Muitas aplicações novas. Eu tenho mostrado em algumas lives para vocês aplicações assim de 2021, 2020, 2019. E enfim, eu achei legal mostrar nesta live esse trabalho, porque ele fala dos mecanismos do biofeedback. Ele traz basicamente 3 mecanismos de ação do biofeedback de HRV, do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, que é o CardioMotion. E nos nossos cursos nós exploramos muito esses mecanismos, mas aparentemente ele traz 3 mecanismos e aparentemente tem mais do que 3 mecanismos. Numa live de 2021 eu mostrei sobre a conectividade cerebral, que quando a pessoa está fazendo o treinamento com biofeedback, no tipo do CardioMotion, o biofeedback de HRV, existem muitas áreas, são 34 áreas cerebrais que estão sendo ativadas no momento do treinamento. Isso envolve desde a córtex pré-frontal, mais especificamente essa parte ventrolateral ventromedial que chama, mas também está trabalhando o sistema nervoso autônomo, está trabalhando com a amígdala, está trabalhando na parte de geração do estresse, né, de cortisol, e como é que isso se dá a nível da estrutura óssea nossa. Então essa live é a número 5. E se vocês tiverem interesse, podem procurar lá que tem mais informações. É extremamente interessante porque ele explica as funções cognitivas, como é que elas podem ser melhoradas, memória e funções cognitivas como um todo, foco, atenção, usando o biofeedback de HRV. Então, nesse artigo de 2013, ele é bastante antigo para o conhecimento atual, mas é interessante porque é a primeira vez que traz uma tentativa de explicar os mecanismos que envolvem o biofeedback de HRV. Então, o biofeedback de HRV é Heart Rate Variability, biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca. Também é chamado de biofeedback cardíaco, chamado de biofeedback cardiovascular. E na literatura mais antiga traz diversos nomes. Agora, cada vez mais recentemente, eles estão trazendo uma única nomenclatura, ou tendendo a uma nomenclatura, que é o biofeedback de HRV. Bom, pessoal, esse é o que a gente chama o contrativo do CardioMotion. Bom, sem mais delongas, como essa é a 13ª live, ela vai ficar no YouTube, então eu estou fazendo simultaneamente uma gravação aqui para o YouTube, e a gente logo em seguida sobe um resumo, sobe o link onde vocês podem encontrar esse material, e se vocês tiverem mais interesse, vocês podem assistir novamente no YouTube. Bom, lembrando então que nós já fizemos lives sobre ansiedade, sobre depressão, sobre asma, sobre melhoria no esporte, sobre conectividade cerebral, enfim. Temos várias lives aí para vocês darem uma olhada se vocês se interessarem mais no nosso canal do YouTube, no canal CardioMotion do YouTube. Muito bem. Então esse artigo que nós vamos ler hoje, porque é uma leitura com uma certa crítica que a gente faz em cima do artigo, mas é crítica no bom sentido, né? Trazendo mais informações para que faça mais sentido aquilo que a gente traz. A promessa do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca. Aplicações baseadas em evidências. Foi feito por Richard Gervitz em 2013. Esse é um professor da Universidade
Alliance lá dos Estados Unidos. Ele é psicólogo, trabalha muito com o tal de Lehrer, que é um outro pesquisador, se não me engano é psiquiatra, um médico psiquiatra, e eles têm muitos trabalhos publicados juntos. Esse artigo ele fala de Promise of Heart Rate Variability Biofeedback, Evidence-Based Applications Biofeedback. Então ele traz essas evidências, está publicado numa revista chamada Biofeedback, e essa revista nós deixamos aí o link de acesso. Bom, eu vou começar então aqui a dar uma lida no material e vou colocando algumas informações a mais para complementar. O biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca tem desfrutado de maior popularidade nos últimos anos. Nesta revisão, são apresentadas evidências empíricas de múltiplas fontes do ponto de vista de possíveis mecanismos de ação. Então, eles fizeram uma revisão de literatura. Nessa revisão de literatura, eles trazem várias possibilidades de aplicação e eles encaixam, o Gervitz encaixa essas aplicações em três grandes grupos de mecanismos, três grandes mecanismos que nós vamos ver mais para frente. Embora mais pesquisas sejam claramente necessárias, os dados até agora são certamente promissores. De 2013 a 2021, uma enxurrada de artigos científicos foram publicados nos diversos campos. Encontramos artigos americanos, japoneses, de Taiwan, do Irã, brasileiros, tem vários brasileiros falando sobre o biofeedback de HRV. A publicidade para esses produtos reivindica eficácia para um grande número de transtornos. De fato, estamos bastante otimistas sobre o potencial para essas técnicas, especialmente quando combinadas com outras intervenções, entre outras, baseadas no mindfulness. Existem alguns trabalhos fazendo a correlação do biofeedback de HRV com mindfulness. O interessante é que no mindfulness você tem toda a técnica, mas quando você está ligado no biofeedback, ele indica se você está ou não em equilíbrio. Ele avisa, olha, você está fugindo, que o pensamento volte, através de sinais auditivos, né? Também auditivos. Neste artigo, o autor revisará o estado da literatura empírica para o uso do biofeedback de HRV com e sem outros componentes clínicos. Então, ele traz alguns exemplos, além do biofeedback, outros componentes clínicos. Witt e Larkin revisaram parte da literatura do biofeedback de HRV, isso foi em 2001, se não me engano, e concluíram que os resultados revelam que o biofeedback de HRV consistentemente efetua melhoras agudas durante a prática de biofeedback. Enquanto a presença dos efeitos de curto e longo prazo são menos claros. Então, até essa data, tinham poucas evidências do funcionamento a longo prazo. E atualmente já existem diversos estudos de acompanhamento de 1, 3 meses até 12 meses após a conclusão do ensaio clínico. E tem sempre uma vantagem, logicamente, dependendo do estudo, eles mostram aquilo que é o foco do estudo, né? Um número substancial de estudos tem aparecido nesta revisão. Como desenvolvido no início da década de 1980, então esse biofeedback tem aí vários 30 anos, talvez, de estudos. O HRV, biofeedback de HRV, foi concebido como uma intervenção que teria como alvo o sistema nervoso parasimpático. Então, inicialmente, foi se desenvolvido pensando no parasimpático, em contraste com outras técnicas do sistema nervoso periférico, que eles chamam de técnicas periféricas, que focavam o sistema nervoso simpático, ou músculos, ou muscular. Então, todos os biofeedbacks até então, eles buscavam trabalhar no sistema nervoso simpático. Por exemplo, o da corrente galvânica, que mede a transpiração. Quando a pessoa está ansiosa, o simpático está atuando, aumenta a quantidade de suor,
No suor tem cloreto de sódio, que aumenta a corrente elétrica. Então são esse tipo de equipamentos que eram bastante pesquisados antes, né? Agora pensamos no treinamento como afetando reflexos homeostáticos cardiovasculares, ou seja, os reflexos de equilíbrio cardiovascular, de modo a aumentar a flexibilidade e a recuperação de situações adaptativas de luta e fuga. Ou seja, quando a gente está com o sistema nervoso simpático muito ativo, é nosso sistema de adaptação em luta e fuga. E quando isso se torna bastante comum para a gente, né, nós estamos sempre com estresse, com ansiedade. Então, esse biofeedback, ele atua nesses reflexos homeostáticos cardiovasculares, de modo a aumentar a flexibilidade. Então, a flexibilidade se dá através da recuperação do sistema nervoso parasimpático, né? Além disso, estamos investigando os caminhos vagais aferentes, ou seja, não só a parte de luta e fuga, mas os caminhos aferentes que vão para o cérebro, do nervo vago, que pode explicar alguns dos efeitos centrais abaixo descritos. Essa foi a segunda via, o segundo eixo. O primeiro eixo, o baroreflexo, o segundo eixo é a aferência vagal, e o terceiro, que chama de uma terceira via, foi descrita por Tracy em 2002, e envolve os sistemas colinérgicos ou parasimpáticos que regulam a resposta inflamatória. Lembrando, então, que a atividade parasimpática ele ajuda no equilíbrio das respostas inflamatórias. É muito interessante isso aí, e ainda mais que grande parte das doenças eles têm o início na inflamação. A seguinte revisão é organizada por esses possíveis mecanismos de ação. Então, eles separam toda essa revisão, toda a literatura em três mecanismos. E estão descritos nessa revisão todos os links para os estudos, está tudo direitinho. Se vocês quiserem mais detalhes, está muito bem claro nessa revisão. Muito mais pesquisas serão necessárias para elucidar esses e outros mecanismos, mas a tendência de organizar tratamentos por via de mecanismo tornou-se útil em muitas áreas da ciência. Bom, primeiro mecanismo, possível mecanismo 1, restauração da homeostase autônoma, ou seja, restauração do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Nem excesso de simpático, nem excesso de parasimpático. Os dois não são prejudiciais. Os dois trazem possibilidades da pessoa se adoecer. Excesso de simpático ou excesso de parasimpático. O principal caminho dos mecanismos propostos para o biofeedback de HRV tem sido a restauração do equilíbrio autônomo, ou da homeostase como produto do treinamento. Então, eles buscam o equilíbrio, buscam a homeostase do sistema nervoso autônomo. Isso é o que o treinamento proporciona, né? Assim, distúrbios como asma, distúrbios gastrointestinais funcionais, doenças cardiovasculares, fibromialgia, hipertensão e dor muscular crônica parecem responder ao biofeedback de HRV de forma a sugerir uma melhor regulação autônoma. Então, essas doenças seriam doenças que têm o fundo na desregulação autônoma. Muitas outras doenças têm essa desregulação. Ele está se focando inicialmente nessas. E falar então, primeiro de asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, chamada de DPOC. Aqui eu fiz um adendo sobre o que são essas doenças para fazer um pouquinho mais de sentido. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, afeta entre 235 a 300 milhões de pessoas em todo o mundo, com 250 mil mortes anuais. Olha que morre gente de asma, hein? Há um incremento da prevalência da asma que aumenta a morbidade e a mortalidade e o ônus econômico associado a essa doença. Agora, com a pandemia, muitas doenças respiratórias, incluindo a pneumonia, dificuldade de respiração,
e que pode ser muito bem trabalhado, muito beneficiado com o biofeedback. Né? Os sintomas: falta de ar, aperto no peito, tosse, chiado, pode variar em frequência e intensidade ao longo do tempo. Limitação do fluxo de ar expiratório é variável. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, acomete os brônquios, são os canais de ar, e ou os alvéolos, pequenos espaços responsáveis pela troca de ar. As causas do DPOC. O tabagismo é a grande causa de DPOC, principalmente em pessoas acima de 40 anos e fumantes de 1 ou mais maços de cigarro por dia, por 10 ou mais anos. Muito interessante, de muitos pacientes chegam aqui na clínica, que a gente está fazendo o biofeedback, usando o CardioMotion, quando eles entram em incoerência cardíaca e permanecem um tempo, a gente sente um cheiro de cigarro, de fumaça de cigarro saindo, aquele cheiro forte mesmo. E a gente tem demonstrado que quando a pessoa entra em incoerência cardíaca, a saturação de oxigênio aumenta tremendamente. Tem casos de pneumotórax, um paciente com perfuração no pulmão esquerdo, e que está fazendo a reexpansão, em que nós pedimos para medir a saturação, deu 93, 92,5 por aí. E quando ele fez o treinamento com o CardioMotion, a saturação subiu para 98,5, quase 99. Então agora essas pessoas que tiveram acometimento de Covid, que têm dificuldade respiratória, tem alguns trabalhos já indicando que o treinamento com biofeedback pode melhorar muito a condição respiratória, principalmente pelo trabalho do nervo do diafragma, do músculo diafragmático. O biofeedback de variabilidade cardíaca tem se demonstrado uma intervenção muito poderosa para a asma. Leder, que eu comentei antes, e colegas em 2004 publicaram um estudo bem desenhado e abrangente no qual o biofeedback de HRV como prática doméstica foi comparado a 3 outros tratamentos críveis. Os participantes que usaram o biofeedback relataram menos sintomas, apresentaram melhor função pulmonar sem aumento de medicamentos. Então houve uma melhora substancial para aqueles que fizeram o treinamento de DPOC, em comparação com outros tipos de treinamento, de tratamento, né? Distúrbios gastrointestinais funcionais. Aqui traz que os distúrbios gastrointestinais funcionais são regurgitação infantil, síndrome de ruminação infantil, síndrome dos vômitos cíclicos, dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, dor abdominal funcional, enxaqueca abdominal, aerofagia, diarreia funcional, constipação e assim vai. Tem vários outros, inclusive escape fecal funcional não retentivo. Bom, voltamos ao texto agora. Nos últimos anos, muito progresso foi feito na compreensão do sistema nervoso entérico e sua regulação autonômica. Lembrando, então, que a gente fala de simpático e parasimpático, mas tem um terceiro ramo, que é o ramo entérico. Então, o sistema nervoso autônomo tem 3 ramos, simpático, parasimpático e entérico. Normalmente, a gente fala dos 2, e aqui está falando desse terceiro. Existe hoje um instituto em Londres dedicado à neurogastroenterologia, é o Wingate Institute, Barts University. Esse grupo desse instituto mostrou que os liminares de dor no esôfago são dramaticamente afetados por manobras respiratórias por volta de 6 por minuto. Então, você pode melhorar essa parte de dor no esôfago fazendo esses treinamentos. Por essas razões, parece razoável que as técnicas do biofeedback de HRV possam estar trabalhando através do caminho da regulação autônoma. Uma série de resultados de estudos está listada nesse artigo. Realmente ele traz... e nós temos um artigo também, que foi publicado em 2014, que talvez eu traga numa próxima live. É que 2014 já faz um tempo, em que a Julie, a Priscila e eu fizemos uma revisão, trazendo 35 artigos de uso do biofeedback.
tipo HRV. É muito interessante esse artigo também. Bom, um estudo desse grupo mostrou que as melhoras dos sintomas foram mediadas pela restauração do tônus vagal, presumivelmente influenciado pelo biofeedback. Bom, um estudo recente no Reino Unido comparou hipnose ao biofeedback de HRV para a síndrome do intestino irritável. Ambos os grupos apresentavam boas melhoras e o grupo do biofeedback foi relatado que um pouco mais a redução dos sintomas, um pouco melhor a redução desses sintomas, embora as diferenças não tenham sido bastante significativas, já que eles estão usando o biofeedback e estão usando a hipnose. O grupo de biofeedback melhorou em 6 desvios padrões, 6 sigmas, que é bastante alto. Essa aplicação parece ser uma das mais promissoras para o HRV, do biofeedback de HRV. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alteração do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Acomete 2% da população mundial e é mais frequente em mulheres. A vasta literatura sobre o HRV inclui algumas referências ao biofeedback, embora pareça a abordagem seja mais integrada e que seja necessário incluir exercícios, outras terapias e basicamente exercícios e higiene do sono. Entre outras terapias indicam a terapia de aceitação e compromisso ou a terapia cognitiva comportamental. Os principais reumatologistas solicitam o tratamento integrado e muitas vezes incluem o biofeedback entre os componentes. Agora sobre reabilitação cardíaca. Eu vou acelerar um pouco devido ao adiantado da hora. Então, a reabilitação cardíaca é o somatório de atividades necessárias para garantir aos pacientes portadores de cardiopatias as melhores condições físicas, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida saudável. Agora, voltando ao artigo. Há um artigo científico promissor utilizando o biofeedback de HRV para diversos transtornos cardiológicos. Dentro da cardiologia, é cada vez mais reconhecido que o equilíbrio da atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático é um componente crucial para a saúde cardíaca. Isso é importante a gente saber, que a cardiologia está atenta a esse equilíbrio simpático-parasimpático. O trabalho na Cleveland Clinic, liderado por Chris Moravec, é especialmente emocionante e que mostra o impacto potencial do biofeedback de HRV no próprio músculo cardíaco. Isso está demonstrado porque aumenta a potência no espectro de densidade de potência, aumenta a potência total, que é a somatória do espectro. Hipertensão. A hipertensão arterial é uma doença crônica em que a pressão sanguínea nas artérias se encontra constantemente elevada. Nós já fizemos uma live sobre hipertensão, ansiedade e estresse. A doença geralmente não causa sintomas. Ela não causa nenhum sintoma. Muitas pessoas relatam sintomas, mas muitas vezes não é exatamente da hipertensão. No entanto, a longo prazo, é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças graves, como doença arterial coronária, acidente vascular cerebral. Também nós fizemos uma live sobre AVC isquêmico, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, incapacidade visual, doença renal crônica e demência. Nós fizemos também uma live sobre idosos, falando do benefício do idoso em retardar a demência. O uso do biofeedback no tratamento da hipertensão essencial é bem conhecido na cardiologia. No entanto, os resultados usando outros biofeedback, como o de temperatura do dedo, que você mede basicamente a temperatura do dedo e você tem como controlar a temperatura, ou biofeedback de eletromiografia, isso é mais para EMG, que é mais para análise da capacidade muscular.
Então, esses biofeedback tiveram resultados muito limitados. Aqui vemos que o biofeedback de HRV é como uma modalidade potencial que pode funcionar de forma mais eficiente, fortalecendo o barorreflexo. Mais pesquisas são necessárias para determinar a força do barorreflexo como mediador. Então, lembrando que o barorreflexo obviamente, como o nome fala, já é o reflexo relacionado ao nosso reflexo, né, relacionado à pressão arterial, que envolve o sistema nervoso autônomo. Tanto Henke e colegas em 2007, quanto Vasquilo e colegas em 2002 mostram os ganhos substanciais na sensibilidade barorreflexa com treinamento de HRV. Então, por isso, ele é indicado, tem a literatura falando que é muito promissor o uso do biofeedback no caso de hipertensão arterial e também hipotensão. Dor muscular crônica. Alguns estudos têm mostrado a eficácia do uso do biofeedback de HRV com síndromes crônicas de dor. Nosso grupo deles, do Gervitz, demonstrou que os pontos gatilhos são simpaticamente mediados. Pontos gatilhos são pontos de dor que refletem problemas à distância. Aqui na clínica nós fazemos muito tratamento de pontos gatilhos. É impressionante. E estão modulados através do sistema nervoso do simpático. Um estudo recente, analisado na Alemanha, mostrou que adicionar o biofeedback de HRV a exercícios tradicionais para dor nas costas e liberação de pontos gatilhos produziu maior alívio das dores em pacientes com lombalgia. Foi demonstrado que um bom equilíbrio autônomo permite que o sistema nervoso parasimpático governe o simpático em situações de não emergência. Não emergência significa, não é situação de luta e fuga. Então, aí, o parasimpático ele sobrepõe, ou pelo menos ele equilibra o simpático, liberando essa tensão muscular, a dor muscular que a gente sente, né? E você pode detectar isso nos pontos gatilhos também. Portanto, o uso do biofeedback pode ser eficaz, bloqueando parte do excesso da atividade simpática nos pontos gatilhos. Condições obstetrícias e ginecológicas. Alguns estudos parecem demonstrar uma promessa para grávidas. Nós já fizemos uma live sobre o benefício do biofeedback para mulheres grávidas e não grávidas. Isso foi, acho que, de 2021. Então, esse artigo está bastante desatualizado, óbvio, ele é de 2013, em relação às novas informações, né? Então, alguns estudos parecem demonstrar uma promessa para grávidas em certas condições, como hipertensão induzida pela gravidez e parto prematuro. Em nosso trabalho recente, nosso estudo recente, o grupo de biofeedback de HRV teve quase 2 semanas adicionais no período de gestação com bebês e bebês significativamente mais pesados. Então, aquele foi o primeiro mecanismo. Esse aqui é o segundo mecanismo. Ele fala, possível mecanismo número 2. Efeitos centrais, efeito do sistema nervoso central, por meio do nervo aferente vagal. Então, lembrando que nós temos o nervo aferente, eu tenho uma pequena descrição aqui. O nervo vago, ou 10º par do nervo craniano, é primeiramente associado à divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Age como um nervo misto, contendo tanto fibras aferentes sensitivas, que levam toda a parte sensitiva nossa, quanto fibras eferentes motoras e parasimpáticas. Então, essas fibras parasimpáticas, elas inervam, tem uma parte que vai para o rosto, para cima, mas tem outra que desce para o coração, pulmão, baço, rim, fígado e assim vai. E essas são as motoras e também sensitivas. Um segundo mecanismo proposto cresce sobre a estimulação do nervo vago e estimulação cerebral profunda. O fato de que um marca-passo ou estimulação elétrica pode às vezes reverter a depressão intratável ou a epilepsia leva a tentativas de ver se o biofeedback de HRV, que promove a respiração diafragmática lenta e que, por sua vez, estimula os nervos aferentes vagais subdiafragmáticos, né, do diafragma, pode ter efeitos centrais.
Se este é ou não o mecanismo primário, parece que o biofeedback de HRV é uma intervenção promissora para depressão, ansiedade, sono e possivelmente desempenho ideal. Tem muito material sobre isso, agora mais recente. Para todos esses transtornos, fatores como cognição, atenção plena, mudanças de autoeficácia são provavelmente uma parte do quadro. Outras evidências para esses efeitos centrais vêm do estudo do potencial evocado do período cardíaco, que tem demonstrado que fatores como a interocepção, detecção de batimentos cardíacos ou respiração lenta afetam o cérebro. Eu não vou entrar em detalhes dessa interocepção, mas como é que você capta suas informações internas. Depressão. Houve uma série de estudos mostrando diminuição dos níveis de depressão com biofeedback de HRV. Na verdade, descobrimos que isso é um resultado comum até mesmo em estudos em que a depressão é secundária ao trauma ou ansiedade. Acabamos de concluir outro estudo comparando o biofeedback de HRV com o biofeedback de eletromiografia, que mostrou redução na depressão em uma amostra que só tinha níveis leves de depressão. Então, são dois tipos de biofeedback completamente diferentes. Não sei porque ele fez esse tipo de análise, mas enfim. Bom, vamos lá. Esse tem sido um achado um tanto inesperado, mas que traz orientação para pesquisas futuras, especialmente com os recentes relatos da equivalência de inibidores seletivos de recaptação de serotonina e placebo. Então, ele fala que quando a depressão é leve, esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina e placebo têm alguma eficácia muito próxima. Isso aí é o que ele fala. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina são um tipo de antidepressivo amplamente utilizado. Eles são prescritos principalmente para tratar a depressão, particularmente casos persistentes ou graves, e são frequentemente usados em combinação com outras terapias. Esse comentário eu peguei da internet aqui. Continuando o estudo. A combinação da variabilidade, do biofeedback de variabilidade com outras terapias baseadas empiricamente também contribuem para a nossa compreensão dos mecanismos de depressão. Agora, essa é uma observação minha, pessoal. Nós fizemos uma revisão na literatura entre 2010 e 2020. Encontramos mais de 90 artigos científicos relacionando o uso do treinamento do biofeedback de HRV com ansiedade, depressão e outras comorbidades para crianças, para idosos, para adultos, e em diversas situações. Então, só sobre ansiedade e depressão, 90 artigos. É muita coisa em 10 anos. Ansiedade, voltando ao estudo. Menos estudos têm sido relatados para ansiedade, embora muitas evidências estão por aí sobre os efeitos da redução do estresse usando o biofeedback de HRV. Isso é um outro problema, porque já foi feito vários outros estudos de redução de ansiedade, estresse, para jogadores de basquete, jogadores de vôlei, para pessoal de beisebol e assim vai. Existem alguns dados para apoiar isso. Uma área de interesse futuro para o uso do biofeedback é sintomas de trauma. Existem sim trabalhos falando sobre estresse pós-traumático, melhora da cognição, melhora do equilíbrio da pessoa em estresse pós-traumático. Muito mais pesquisas são necessárias, especialmente dada a crescente incidência dos sintomas de traumas reativos às experiências militares e civis de trauma. Agora, com essa pandemia, muita gente ficou com estresse pós-traumático. Dormir. O sono é uma área que parece provável que a resposta do biofeedback, muito importante, mas ainda foi pouco relatada. Um estudo publicado analisou a insônia induzida pelo laboratório e que é um começo muito promissor o uso do biofeedback. E aqui ele fala do desempenho ideal, desempenho nos esportes e nas artes, é uma aplicação potencialmente frutífera. Foi relatado pela primeira vez os resultados na União Soviética
nos primeiros trabalhos com biofeedback de HRV. Inclusive foi estudado em astronautas russos, para redução de ansiedade, estresse, essas coisas. Bom, ele fala que em reuniões profissionais vimos uma série de relatos emocionantes com golfistas, ginastas, rebatedores de beisebol, dançarinas e músicos. Ele traz o terceiro mecanismo, o sistema anti-inflamatório colinérgico. Tracy e outros investigaram a regulação de uma resposta inflamatória mediada pelo sistema nervoso parasimpático. Lembrando, então, que uma grande parte das doenças inflamatórias vão parafrasear assim, diversas doenças que aparecem vêm devido a condições inflamatórias. Então, a inflamação ela pode trazer várias doenças. E essa resposta inflamatória, ela parece ser mediada pelo sistema nervoso parasimpático. Esses pesquisadores sugerem que as intervenções do sistema nervoso parasimpático podem ser capazes de modular respostas inflamatórias que não são funcionais e que podem criar problemas como doenças autoimunes ou má cicatrização. Os resultados foram impressionantes na redução dos sintomas de citocinas em comparação com os controles, mas não afetaram as próprias interleucinas. Isso pode ser uma aplicação importante, mas ainda está em sua infância. Não está mais tão na infância, não. Tem muito material recente falando sobre isso. Conectividade cerebral. Esse foi o que acrescentei aqui, não está no artigo original, mas eu falo que eu fiz uma live mostrando que os estudos mais recentes, em 2021, em que eles fazem uma meta-análise, mostra a interconectividade cerebral durante treinamento com biofeedback de HRV. Esse foi o tema do 5º minuto terapêutico, que é um novo mecanismo que explica as memórias das funções cognitivas, emocionais, sistema nervoso autônomo com treinamento do biofeedback de HRV. Então esse é muito interessante, que ele integra a memória, integra para idosos, como é que os idosos podem ser beneficiados. E tem uma live sobre idosos também. Conclusão. Em resumo, uma série de estudos e pesquisas tem dado pelo menos apoio provisório, porque ainda não tem muita coisa para ser feita, para a eficácia de uma ampla gama de transtornos médicos e emocionais. Então isso significa que é psicossomático. Então o biofeedback de HRV ele é um tratamento psicossomático. Cada conjunto de estudos aqui discutido mostra um provável caminho psicofisiológico de ação, por meio do qual o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca é provável para amenizar a produção dos sintomas. Daí, mais pesquisas são necessárias, blá 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 blá. Ok, pessoal, então esse era o artigo que eu comecei a falar na semana passada e tive que parar tive uma intercorrência lá no hospital, não deu para dar continuidade. E também ali está muito barulho, muito trânsito, muita agitação, não ia ser um negócio legal não. Mas de qualquer forma, nós apresentamos esse artigo de Gervitz, de Richard Gervitz, que é psicólogo de uma universidade americana. Ele fala da promessa do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, aplicações baseadas em evidências. Esse artigo de 2013, ele já está bastante... tem muita coisa mais recente falando sobre isso. Eu tenho tentado trazer assuntos muito recentes de 2021, de 2020, 2019, que tem muito material. Mas enfim, eu achei que interessante trazer isso para vocês, porque em 2013 já estavam procurando os mecanismos de como o biofeedback atua no nosso organismo. Tá bom? Então esse material vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. Se vocês quiserem dar uma revisada, está lá à disposição. Tá bom então, pessoal, até segunda-feira que vem, esse mesmo bate-horário, às 9 horas, nós vamos trazer mais uma live para vocês. Tá, tenham uma boa semana, estudem bastante, se dediquem no biofeedback, que é um assunto muito legal. Tá, um abraço a todos e até mais.